contemple a glória do Senhor na intimidade. Te damos honra, entrega a Ele. Te damos glória, Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Esse é o nosso desejo, Pai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre pelo meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou a tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Mais uma vez. Oh, não, nunca me deixou a tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei. Declaro isso, pois o meu Deus comigo
Oh, não, nunca me deixou na tempestade, pôr na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia, aleluia. O Senhor está aqui, amados. A doce presença do Espírito Santo de Deus se encontra nesse lugar, no meio do povo dele. Aleluia. O Deus de milagres está no nosso meio, amados. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. O Deus que faz, o Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural, aquele que quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir, oh glória. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver,
Deus de milagres, Deus de milagres, sim eu creio em ti, sim eu creio em ti, Deus o sobrenatural, sim eu creio em ti, sim eu creio em ti, Deus o sobrenatural, o Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, sim eu creio em ti, sim eu creio em ti, Deus o sobrenatural, sim eu creio em ti, sim eu creio em ti, Deus o sobrenatural, aleluia, nós cremos em ti, Senhor, no Deus de milagres que está aqui. Aleluia. Sim, Deus, nós cremos em ti. Essa é a nossa canção, essa é a nossa oração. Abençoa a tua igreja aqui presente, a sua igreja que está nas casas, seu povo que tem sede de ti, ó Deus. Nós nos reunimos agora, não tão próximo, tão perto, mas nós nos unimos na fé, na oração, para pedir tua intervenção, teu socorro, tua presença, teu poder, para destruir todo esse mal, para mudar e reverter toda situação negativa, todo o espírito de doença, de morte, de praga, cai por terra, seja vencido. Nós declaramos glória ao nome de Jesus. Há milagres, há poder. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Senhor, nós queremos orar e clamar por sua presença e o seu favor. Abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, sua igreja que está aqui presente, os irmãos que estamos retomando nossa atividade aqui no templo, um grupo menor, mas nós estamos aqui, ó Deus, não com uma fé pequena, não uma situação, uma posição menor. Nossa posição é maior, porque nós cremos, orando, que o Senhor vai agir. Em nome de Jesus, nos abençoe, abençoe o teu povo aqui presente, esse povo que está nos ouvindo, com a sua presença, e recebe esse louvor. Agora o Espírito Santo vem nos ensinar a sua palavra. E Espírito Santo, coloque a tua palavra em nosso coração, e que ela entre não só nos nossos ouvidos, mas entre em nosso coração. Eu peço, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém
Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, poder se sentar. Queria muito pedir que vocês pudessem cumprimentar, abraçar, mas não pode, não deve. Então nós vamos guardar esse abraço para depois. Quando tudo isso passar, a gente pode fazer isso, amém? Deus abençoe os irmãos que estão conosco, essa gravação. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá no livro de Jó. E eu quero usar esse texto como um tema. E eu quero compartilhar com vocês sobre um personagem da Bíblia. Talvez hoje fosse uma mensagem biográfica, porque eu quero falar da vida de um homem chamado Moisés. E eu quero convidar vocês para que vocês vejam um paralelo entre você e Moisés. Quando lemos uma história, nós achamos que aquela história é daquela pessoa, mas Deus escreve a palavra e a sua história para que a gente se veja nesta história e nesta passagem. Mas antes, eu quero dar para você um versículo para ficar no seu coração, um versículo que está lá em Jó, capítulo 42, e o verso 2, esse versículo, ele é muito forte, é um versículo poderoso, é uma experiência de um homem que passou por angústia, aqui aproximadamente 40 e poucos capítulos, é um livro com muito sofrimento. Jó é um livro de sofrimento, de doença, de morte, é um livro que tem muito pesar, muita tristeza, mas ele termina com uma forma gloriosa, ele termina com uma recompensa, ele termina com uma coisa que a gente não consegue imaginar, e ali ele mostra a importância de você permanecer, ficar firme, confiar e não se abalar. E ele fala no versículo 42, verso 2: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que declaração, que fé, que todos nós possamos declarar. Nós falamos: Senhor, nós sabemos que tudo podes, e teu plano na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha geração não será frustrado. O livro de Jó conta a história de um homem que perdeu sua família, que perdeu sua riqueza, que perdeu sua saúde. Pensa num livro de perda, mas ele confiou no Senhor. Mas ele não termina com perdas, ele termina com ganhos. Ele teve o dobro de tudo que ele tinha, Deus deu para ele, por causa da sua persistência, sua oração, sua fé. Às vezes não é Deus que está abalando você, às vezes é Deus está provando você, mas às vezes é o inimigo que quer abalar você, para você não permanecer em Deus. Numa outra versão diz: eu reconheço. Quando eu sei, saber, reconhecer, significa de entendimento. Entendimento, é muito importante eu e você termos entendimento claro de Deus. Eu tenho entendimento, reconheço que para ti nada é impossível, Deus. Ele está falando isso para Deus. E que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Olha que extremo, nada para ti é impossível, e nenhum, olhe, duas palavras aí, nada e nenhum, só serve para Deus. Nada é impossível e nenhum dos seus planos serão frustrados, impedidos. E dentro desse contexto, talvez eu falando um pouco com você, você pode dizer assim: mas onde eu tenho parâmetro para isso? E eu quero usar aqui de referência a vida de Moisés, porque a vida de Moisés parece muito com isso. A vida de Moisés está bem dentro disso. Deus tinha um plano com ele, e nada foi impossível para que ele entrasse no plano de Deus. Muitas batalhas, muitas lutas, muitos obstáculos, mas nenhum dos planos de Deus foram frustrados. Nada foi frustrado. Imagine você
que tem um plano na sua vida. Deus tem um plano com você. Quantos creem que Deus tem um plano na sua vida? Diga amém. Agora, muitos de nós esquecemos esse plano. Muitos de nós já abandonamos esse sonho. Muitos de nós pensamos assim, está difícil, já passei minha época, já passei meu tempo. E eu quero dizer que ainda há tempo. Os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão na gravação. Por isso eu tomo a vida de Moisés como uma referência para essa ministração. E a referência de Moisés é um modelo de vida que ele passou e que nós passamos. Quer ver como aconteceu? Moisés nasce no Egito. E por que Moisés nasce no Egito? Deus iria chamar um homem que nasceu num lugar de escravidão. Egito, ele é um lugar de escravidão, de domínio, de controle. Um lugar muitíssimo religioso. Muitos deuses. Mas sem o Deus vivo. Por que ele nasceu lá? Nós lembramos da história que o povo teve uma necessidade. Seus pais, os pais de Moisés, os avós, seus ancestrais tiveram uma necessidade. Eles estavam indo para uma terra prometida, um lugar de promessa. Às vezes Deus tem uma promessa para você na igreja, Deus tem uma promessa para você no seu casamento, nesse emprego, mas alguma coisa roubou a cena. E você foi forçado a descer para um lugar aonde lhe parecia mais favorável. E foi o que aconteceu, o povo teve necessidade. A Bíblia diz que houve fome e eles desceram para o Egito. Há uma necessidade, mas não saia da presença de Deus. Há uma enfermidade, há uma luta. Você não pode vir para a igreja, mas não, você pode ir para a presença de Deus. Você não pode estar fazendo uma ou outra coisa com alguns irmãos, mas hoje parece que Deus deixou tão fácil para nós com essa tecnologia, que a gente conversa com pessoas do outro lado do mundo. Nós fazemos uma célula com uma irmã lá no Japão, toda noite, 8 horas, ela está indo para o trabalho. Outras pessoas estão longe, em outra cidade. Tão fácil, tão simples, tão gratuito. Se você quer, você faz. Eu não sei qual a sua necessidade, mas fique na presença de Deus. Deixa eu dizer algo. Uma geração que se manifesta, que age por necessidade, pode comprometer sua geração. Aquela necessidade levou aquela família a descer para o Egito, viver escravo, gerar filhos no Egito. E o que aconteceu? É que os filhos que nasceram no Egito foram escravos, mas eles estavam felizes. Acreditam? Toda escravidão não é de Deus. Estamos aí vendo o mundo todo combate contra o racismo, né? Por conta daqueles que cometeram escravidão lá no passado. Toda escravidão é maligna, satânica. Deus não escraviza, Deus liberta. Deus não discrimina, Deus ama. E eu quero que você entenda algo aqui nessa história. Por causa dos pais que valorizaram mais a necessidade. É melhor a gente correr atrás lá do Egito. Melhor estar vivo no Egito, estar comendo no Egito, do que estar padecendo na promessa de Deus. Eles comprometeram uma geração. E quando Deus tem uma promessa conosco, Deus vai cumprir. E mesmo no Egito, Deus começou a abençoar seu povo. Eles cresceram, se multiplicaram, a ponto de Faraó, que é a figura de um Deus lá no Egito. Faraó era um Deus minúsculo, eles adoravam como Deus, que disse assim: olha, vamos fazer algo, vamos matar todos os meninos que nascerem daqui para frente, porque se eles começarem a crescer, eles vão nos dominar. Olha, Faraó, um Deus com medo, que Deus minúsculo, que Deus nada. Então eles baixaram uma ordem, matar todas as crianças, todos os meninos, porque menino significa coragem, trabalho, luta, batalha. E as meninas eles estavam fazendo o quê? Usando de escrava. Eles poderiam usar elas para dar filhos para eles, mas os homens não, porque os homens tinham uma semente. E se os homens estivessem vivos e começassem a procriar, eles iam ter uma nação.
mas Deus estava ali. O que o inimigo quer impedir que você produza, reproduza, e agora eu não quero falar de gênero, eu quero falar espiritualmente. Nós temos a semente do Evangelho. O inimigo não quer que você produza, você seja estéril. No mundo da fé, nós podemos ser pais de nações, de multidão. É isso que Deus quer, porque a promessa de Deus e a mensagem de Cristo é vida eterna, não é só essa vida. Estamos enganados. O texto fala que veio uma ordem para matar todos os meninos. Então nasce no meio daqueles meninos um menino da tribo de Levi chamado Moisés. A tribo de Levi era uma das tribos que sempre eram fiéis a Deus, unidos. E esse menino foi 3 meses, ficou com a mãe, se eu não me engano. E daí ele já estava assim, veio todo mundo, não tinha como esconder mais ele. E a mãe teve que pegar aquele menino, colocar num cesto e lançar no rio. E aquele rio, se você conhece a história, se conhece um pouquinho de geografia, sabe que Nilo é o rio onde tem os maiores crocodilos do mundo, né? Não sei se é do mundo, mas daquela região ali, desculpa o exagero, mas a gente tem medo aqui de lagartixa, imagine um jacaré, né? Qualquer jacaré para a gente é maior. Mas aquele menino, você, mãe, teria coragem de colocar seu filho num cestinho, numa piscina? Eu não, nem na piscina, nem rasinho. No rio, grande, caudaloso, forte, infestado de... E estava lá na frente, no lugar, a filha de Faraó. E ela recolhe Moisés. Vocês conhecem a história? Eu vou resumir. Moisés primeiro é tirado da mãe, depois ele é tirado do rio. Ele poderia estar lá na terra prometida. Olhe como é importante eu, pai, você jovem, porque você vai ter família. A sua escolha pode determinar onde sua geração vai nascer. Se você quer que seus filhos, que sua geração possam nascer na terra prometida, ande com Deus. Andar no Egito vai fazer com que minha geração venha nascer no Egito, e pode ser que eles corram um risco de vida, porque tudo que é de Deus, o Egito quer matar. O Egito é o sistema do mundo. Nós nascemos no mundo, estamos no mundo, mas quando eu falo de Egito, o mundo significa afastamento de Deus, vícios, imoralidade, prostituição, desonestidade, infidelidade, mentira, engano, falsidade, corrupção. A lista é longa. Não vale a pena deixar de ouvir Deus. As minhas escolhas vão afetar a minha geração. Nesse caso, quando Deus tem um plano com uma nação, Deus age. Amém? Deus está agindo. Põe a mão no seu coração e diga assim: Deus tem um plano comigo. Diga assim: eu quero que Deus tenha um plano comigo. Diga: eu quero fazer parte do propósito de Deus. Quando você declara, quando você quer, Deus coloca você no plano dele, no propósito dele. Aí a gente volta para o livro de Jó, que diz que nenhum dos seus planos serão frustrados. Se você se entregar ao plano de Deus, os propósitos de Deus, a obra de Deus vai acontecer na sua vida. Mas se você sair fora do propósito de Deus, você vai estar formando uma geração para nascer aonde? Lá no mundo, lá no Egito. E o que o povo de Deus fazia no Egito? Escravo, trabalhava para comer e para dormir, viviam só para comer. Deus não planejou isso para você. Deus criou dia de descanso, Deus criou dia de culto, Deus criou festas para celebração. Hoje na ceia nós temos uma celebração e festa. Você entende que não há Páscoa, não há ceia, não há celebração no Egito?
Só acontece a celebração no Egito quando eles saem do Egito. A festa, a alegria é só quando a gente consegue escapar daquele lugar. Nós podemos trazer uma geração toda que está lá na promessa de Deus para um Egito, para um lugar, porque nós sentimos uma necessidade. Eu necessito, até que dar um jeito. Antes de fazer qualquer coisa, ore. Traga a sua geração para Deus. Esses dias que estamos em casa, estamos confinados aí em casa, essa palavra não é bem aplicada, mas nesse isolamento social, alguns parcialmente, outro integral. Entregue, ore, coloque teu joelho e comece a declarar: Deus, nenhum dos teus planos será impedidos. O Senhor é poderoso. Traga seus filhos, para que seus netos não entrem nesse, não sejam escravos, não sejam máquinas, mas sejam pessoas. Nós estamos vivendo um mundo de máquinas. Nós somos pessoas. Moisés foi tirado da mãe, depois foi tirado da água. E você conhece a história que ele cresceu no palácio, um homem com todo o conhecimento e ciência do Egito. Ele estudou lá na melhor faculdade, ele teve os melhores professores. Ele foi criado para ser como um neto do Deus Faraó do Egito. Tinha tudo: conhecimento, estrela, ciência, saúde, guerra, estratégia, sabia tudo. Mas de repente ele conheceu quem ele era, e dentro dele entrou um conflito. Eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Talvez nós estamos passando por isso. Talvez você que está aqui, irmão, passe por isso. Está num conflito, porque Deus te chamou para viver na presença dEle, e você tem que viver na presença de Faraó, construindo pirâmides. O que vai dentro da pirâmide? Obras mortas. Estamos construindo coisas para nada. Às vezes entramos em conflito. Deus está nos chamando para viver na presença dEle numa terra prometida. E foi o que aconteceu com Moisés. Ele ficou em conflito e ele viu um egípcio agredindo um dos seus irmãos hebreus. Ele tenta salvar, tenta ajudar, e acontece um acidente e um dos egípcios morre. E ele fica assustado, acaba escondendo na areia, enterrando para ninguém ver. Mas um dos hebreus vê isso e espalha isso. Aí o Faraó começa a perseguir Moisés. Moisés tem que sair mais uma vez. Agora ele é tirado do palácio. Ele é tirado, todo ele vai e tiram ele. Se você é um homem, mulher de Deus, se você estiver no lugar errado, Deus vai tirar você, onde você for. Até você estiver no lugar, Deus colocar você no lugar certo. Aí um conflito em nós, até que você entre no eixo, você se alinhe em Deus. As nossas crises emocionais, nossas crises existenciais, elas estão ligadas a planos. Dentro de você, Deus colocou uma rota, e se você sair de rota, você não funciona bem. É igual sair com um GPS. Você faz uma rota, e se quer entrar aqui, ele fala retorne, e você não retorna, ela não para de falar. Retorne, vai lá, recalculando, e vai. Se você não retornar, aquela coisa fica falando. Você vai ter que desligar. Você vai ter que se desconectar com Deus. Você vai ter que viver sem o GPS, sem aquela vozinha lá dentro que diz aonde você tem que ir e fazer. E daí você se perde. Nós precisamos voltar para o Senhor. Nós somos muito parecidos com Moisés, que nascemos num lugar, nós lá atrás, lá não sabemos como viemos parar aqui, mas nossos pais não sabiam, não conheciam Deus, eles foram atrás de serviços do Egito e foram nós nascemos nesse lugar, mas hoje nós somos Moisés. Moisés significa tirados, tirado do Egito, tirado do mundo, tirado do pecado, tirado da escravidão, tirado da maldição da lei, tirado da mão do diabo. Nós somos tirados. Não aceite se incluir, porque Deus já tirou você. 2000 anos Jesus morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para tirar você do poder.
das trevas. Está escrito que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou, imagine, nos transportou com limusine, do reino das trevas para o reino do seu amor. Nós fomos ir, melhor transporte, sangue de Jesus. Celebramos a ceia, sangue de Jesus. Nós temos muito a ver com Moisés. A história de Moisés fala muito sobre mim e sobre você, porque quando a gente também sai do Egito, nós não saímos do Egito porque a gente quis, a gente saiu porque não cabe lá. Nós temos atos de justiça e o Egito não concorda com isso. As pessoas do mundo não concordam com as coisas certas, quer levar na brincadeira, quer levar na imoralidade, quer levar as coisas no chute, de qualquer jeito. Deixa do jeito que está, para a gente, né, ver como é que fica. Tem uma expressão francesa, la volonté, quer dizer a vontade. Não é assim. Tem regras, tem comportamento, tem pacto. O reino de Deus tem compromisso. E nós vemos a história de Moisés, tirado da mãe, tirado da água, tirado do palácio, e ele vai ter que correr para algum lugar. Então ele vai para um lugar chamado Midian. Ele vai para um lugar chamado Midian, e chega nesse lugar, acho que lá no capítulo 2 de Êxodo fala que ele chegou em Midian. Interessante que ele chega nesses lugares, né? Um deserto, e lá ele encontra um homem chamado Jetro, e lá nesse lugar ele conhece a sua esposa, filha de Jetro, e ele vai trabalhar com Jetro, conhece Zípora e casa com ela e fica ali. Que legal. Uma zona de conforto. Não tenho casa, não tenho palácio, não posso voltar para o Egito. Então tá bom aqui esse Midian, esse deserto. Na casa, zona de conforto, vou ficar aqui. E ele pegou, estava levando as ovelhas para pastar, pastoreando as ovelhas, e ele vê uma sarça. Você conhece essa passagem, que ardia com fogo, mas não se consumia. Quando Deus arde em você, irmão, você não morre, você é purificado. Não tenha medo de arder no Senhor. E o que nós olhamos para o texto, que Deus chama Moisés, tira ele daquela zona de conforto. Mais uma vez ele é tirado. Ah, tá bom, tranquilo, quem paga a conta é Jetro. Tenho lá a minha esposa, tenho meus filhos, estou aqui cuidando das ovelhinhas, dando uma volta no deserto, é fichinha para mim, pastoreando, isso aqui é de boa. Tipo assim, minha aposentadoria, estou descansando, quero levar minha vida numa boa. Mas Deus não chamou você para levar uma vida numa boa, porque Deus não quer que a sua geração viva tanto no deserto, tanto quanto no Egito. Por isso nós precisamos batalhar, orar. As coisas não acontecem se você e eu não agirmos. Deus não chamou a gente para ficar nesse sistema. Eu sei, nós trabalhamos, eu trabalho, né? E como trabalho, e eu sei que tenho compromisso, responsabilidade, você também, mas não precisa parar de fazer as coisas de Deus. Não é assoviar e chupar cana, é outra coisa. Você pode fazer sua vida sem diminuir a vida de Deus. Agora, se você está fazendo uma coisa oposta, Deus está querendo que você vá para o sul e você está indo para o norte, então alguma coisa vai ser quebrada, rompida, com Deus ou com você. Então Moisés agora perde seu conforto, ele sai daquele lugar de Midian, deixa ali sua zona de conforto, seu sofá, e vai ouvir o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, não se iluda. Servir a Deus dá trabalho. Nunca Deus chamou a gente para fazer nada. Por isso que é chamado de obra. Aquele que vem fazer a minha obra. Deus chama assim, orar para que Deus mande para nós trabalhadores para a seara. Não mande pessoas. Deus quer trabalhadores. Muitas vezes nós oramos por pessoas por vida, esquecemos de orar. Deus é trabalhadores. Porque Deus tem algo para você. Deus tem uma missão, tem um trabalho.
porque Deus quer te dar um galardão. Irmão, sem trabalho não tem salário, é legal, Deus é um Deus justo. Você pensa que vai ganhar algo de Deus se não trabalhar? Errado. Você pensa que vai ter algo se você não se dedicar ao Senhor? Nunca vai ter. Mas quando você dedica, você vai ter. A Bíblia fala de galardão. E você sabe qual que é o maior galardão que Deus tem para nós? Galardão é um presente. Sabe qual é o maior presente? Algumas pessoas já pensam no ouro. Ah, vou ter ouro, vou ter uma roupa limpa, eu vou ter isso. Tudo isso vai ser, porque lá no céu só tem coisa boa. Mas o galardão, sabe o que é? Estar próximo dEle. Estar perto dEle. Esse é o maior presente. Você quer maior presente que estar junto de Deus? Você quer outra coisa maior que é mais importante? E você acha que junto dEle você vai estar de qualquer roupa, qualquer jeito, vai estar passando fome, vai estar sujo? Não. Mas o que importa é a presença. O meu galardão, a minha presença é ver meu Senhor. Algumas pessoas, eu quero ir lá ver no céu Abraão, quero ver meu irmão, quero ver ruas de ouro, eu não quero ver nada disso, eu quero ver meu Jesus. É Ele, aquele que morreu na cruz, aquele que me tirou também do Egito, aquele que me tirou do palácio do Egito, tirou das águas, tirou da morte, que me tirou da zona de conforto, e aquele que me traz de volta para o Egito. Você sabe que Deus traz de volta Moisés para o Egito, por quê? Porque ele não saiu direito. Pastor, Deus não quer nos tirar do Egito? Quer. Deus não quer me tirar do Egito, do vício, do mal, das coisas ruins? Quer. Mas você tem que sair direito. Como? Deus falou, Moisés, eu não tenho compromisso com uma pessoa, eu tenho compromisso com um povo. Você saiu sozinho. Não é para você sair sozinho, é para você sair com o seu pessoal, é para sair com o meu povo. Você está maluco? Você acha que só todo mundo sofrendo? Eu ouvi, diz o texto, diz o Senhor, eu ouvi o clamor do meu povo. Irmão, você está clamando a Deus, você está orando. Essa pandemia, 800, 900, 1.200 pessoas morrendo por dia. Não treme você? Pastor, você tem medo disso, tem medo daquilo? Claro que eu tenho. Pega meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos, meu sobrinho, ou minha esposa. Comigo não tenho. Eu também tenho medo comigo, porque né, se Deus me chama lá, e daí? Eu não quero minhas netinhas sem o vozinho delas. Eu não quero minha esposa aí com, né? Vai que ela conheça alguém aí. Está amarrado. Né? Eu não quero meus filhos sem seus pais. Eles vão sentir minha falta. Eu não sou egoísta. Deus, se tem algo que eu não fiz direito, se por uma razão ou outra eu estou ainda no Egito, e o Senhor me tirou do palácio, o Senhor me tirou da água, o Senhor me tirou lá de toda aquela situação, e o Senhor me trazendo de volta para eu salvar, eu vou orar, porque é uma nação que está clamando por Deus. Toda hora a gente vê as pessoas, pastor, ora por mim, ora, amigos, pessoas querendo uma palavra de amor de Deus, e eu falo assim, Deus, como que eu vou fazer? Você que está ouvindo essa gravação, Deus abençoe. Tem pessoas que estão precisando do Senhor, pessoas que estão no Egito, que Deus ama. Eles não estão numa igreja, mas isso não significa que Deus não ama. Eles não estão numa denominação, talvez eles nem tenham uma confissão, mas Deus ama todas as pessoas. E por isso que a igreja está aqui, para fazer diferença, orar por elas, clamar por elas, por suas vidas, por suas famílias, por aqueles que estão lutados, por aqueles que perderam seus familiares. Uma pessoa que perde um filho, perde um pai, perde uma criança. Todo mundo, a família toda sofre. Eu vi recentemente uma criança, um óbito de uma criança, não me conformei com aquilo. Queridos, cadê nossa sensibilidade? Eu preciso, estou lá em Midian, estou lá bem com Zípora, estou lá bem com meus filhos, com o meu trabalho, mas tem uma sarça
tem um fogo de Deus ardendo, e Ele chama por você, para que você venha e faça algo para seu povo, para seus vizinhos, para a sua cidade, que você ore, que você interceda, que você chore em favor das pessoas, não importa se elas sejam da sua denominação, sua igreja, se crê, se seja ateu, não importa, eu fui chamado para orar por elas. Se ela crê ou não crê, esse é o problema dela com Deus. Quando Deus curar, ela vai se converter. Quando Deus encher o coração de paz, ela vai ser transformada. Eu e você vamos dobrar o joelho, vamos orar como nunca oramos antes. Nós oramos 40 dias com vocês, 24 horas, cada hora um irmão orando. Agora 40 mais dias, né? Semana que vem, amanhã não sei o que nós vamos fazer, mas eu quero que você ache uma hora e fique na presença de Deus. Aleluia. Deixa eu concluir com você. Agora que eu começo a esquentar, tem que terminar. Sabe de uma coisa? Quando Deus trouxe de volta Moisés veio com poder. Quando Deus enche você, quando Deus fala com você, você não vai agir naturalmente, mas você vai agir sobrenatural, uma maneira sobrenatural. Ele vem fazendo milagres, desafiando todos os deuses do Egito. Tinha 10 deuses ídolos, eram ídolos, são 10, ele venceu os 10, ele, até o filho de Faraó, que era tido como um deus sagrado, morre, e Faraó não faz nada. A água do Nilo, que era adorado como se fosse um manancial de água para eles, tudo, Deus através de Moisés com poder. Pastor, mas de onde veio tanto poder, Moisés? Quando é que eu recebo tanto poder? Como é que eu faço para receber poder na minha vida? Simples. Isso é muito simples. Obedeça a Deus. Moisés, quando começou a obedecer a Deus, ele começou a orar. Você não vai liberar o povo? Vai vir gafanhoto. Eu vou parar. Olha para parar gafanhoto. O cajado dele jogou no chão, virou uma cobra, virou uma serpente. Ele pega de volta, vira madeira. Quando é que nós recebemos poder? Quando você submete a Deus, quando você confia em Deus, quando você diz sim para Deus, Deus deposita o poder na sua vida. Por que não tem poder na nossa vida? Porque não está acontecendo nada, porque você anda dizendo não para Deus. Quando se diz não para Deus, Deus também, não para você, como nossas ofertas, nossos dízimos. Eu quero concluir dizendo que há 10 momentos, as 10 pragas aqui que Moisés vem e libera essas 10 pragas para liberar o povo. E essas pragas não são para o povo de Deus. As pragas eram para quebrantar o coração de Faraó, para que ele se arrependesse de ter feito escravo o povo de Deus. Mas ele era duro de coração, então vinham as pragas. A praga não é para você, a praga não é para você que teme a Deus. Talvez a gente até pegue alguma praga por aí, mas vamos vencê-la em nome de Jesus. Você vai poder, diz que essa contaminação, mas Deus vai guardar você. Tenha fé em Deus. Tem muitas outras doenças, tem pessoas morrendo com outras doenças, inúmeras, que a gente esqueceu. Qualquer doença, o Senhor pode destruir. As pragas são 10, porque Deus faz a obra completa. 10 significa completo. E agora a última praga. Quando acontece a última praga, Moisés, Deus falou para ele: olha, agora vocês vão sair, mas vocês vão celebrar a ceia. É importante vocês entregarem um cordeiro. Vocês vão sacrificar um cordeiro e vão colocar o sangue desse cordeiro sobre a porta das casas de vocês. E quando vir a maldição, a casa que tiver sangue nas portas será poupada. Eu quero pedir que você ore e sempre diga: Senhor, cobre com o teu sangue
a minha vida, cobre com teu sangue, para que não venha destruição na sua casa. E daí, eles pegaram aquele sangue e colocaram nos umbrais da porta. Foi uma noite de Páscoa, e a Páscoa é a ceia do Senhor para nós, é a nossa libertação, é o momento de sairmos do Egito, mas não sairmos sozinhos, sairmos com a nossa casa, com a nossa família, sairmos com a nossa igreja, sairmos com nossos irmãos. Deus nunca chamou você para ficar sozinho. A palavra diabo, todo mundo tem medo, mas diabo é uma palavra grega que tem um adjetivo, que significa divisão, separação. Não é o nome, né? Primeiro nome de Lúcifer lá. É um adjetivo, uma qualidade, porque ele separa as pessoas, destrói as pessoas. Se você está percebendo isso, ore, traz poder, comece a obedecer. Tem alguma coisa que não está dando certo, eu tenho que orar, tenho que clamar. Tinha alguma coisa na minha vida, na vida de Moisés. Ele saiu do Egito, mas Deus falou: olha, tem coisa errada que você deixou no Egito, você não acertou a sua vida, você tem pendência aqui. E se nossa vida tem pendência de 10, 20, 30, 40 anos atrás, você vai ter que consertar. Às vezes Deus nos tira do Egito, mas as lembranças do Egito estão na nossa alma, precisando de uma cura interior, promovida por um perdão, desencadeado por um arrependimento. A chave é arrependimento. Porque Moisés ficou chateado. Quem entregou ele para o faraó foi seus irmãos, e chamaram ele: quem que você pensa que é, Moisés? Agora vai ser juiz? Quer mandar em nós? Nós vimos você matar um egípcio, e agora quer... Isso machucou ele. Ele disse: eu vou embora, quero libertar esse povo não quer. Mas Deus curou Moisés, e Deus curou seu povo. Os planos de Deus não são impedidos. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Deus tinha um plano com Moisés, Deus tinha um plano com Israel, Deus tinha um plano com a Páscoa, Deus tem um plano com a igreja, e Deus tem um plano com você. Amém? Que Deus nos tire agora. Moisés significa tirado. Deus tire de nós essa angústia, essa mágoa, esse ressentimento, essa dor, esse medo. Que Deus tire essa praga, essa pandemia. Deus tire nossa falta de fé, falta de obediência, e que Deus nos leve à Páscoa. Quero orar com vocês em favor dessa Páscoa, que é a ceia do Senhor, aonde o sangue de Jesus Cristo nos protege, o sangue de Jesus Cristo nos salva, o sangue de Jesus Cristo nos tira do pecado. João diz: eis o Cordeiro de Deus. Olha que João, o Batista, diz para Jesus, quando ele vê Jesus: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus estava tirando Moisés do Egito, mas Deus não quer tirar você do mundo. Deus não quer levar você agora para o céu. Deus quer tirar o pecado, o Egito do seu coração, para que você salve, pregue, anuncie Jesus a seus irmãos, que você liberte seus irmãos do pecado. Amém? Deus abençoe. E quando a gente celebra a Páscoa, celebra a ceia, a gente está anunciando Jesus. Eu quero ler esse texto para a gente orar, encerrar aqui a nossa gravação, e na sequência nós vamos ministrar para vocês. Então o texto que eu quero ler com vocês está lá, aplicado em 1 Coríntios capítulo 11, uma passagem do apóstolo Paulo, que ele fala para a igreja, e a igreja é Israel de Deus, a igreja é o povo de Deus. O Egito é uma analogia, um tipo de mundo que prende, que quer matar, quer aprisionar, mas nós
estamos aqui de volta no Egito. Nós queremos fugir, mas Deus nos traz não para ficar isolado na igreja, né? Às vezes nossa vida cristã, ela é um tanto isolamento social, a gente não ter contato com outras pessoas, está errado. Nós temos que ter contato com as pessoas e falar de Jesus. E olha que Paulo fala no versículo 25 de 1 Coríntios. Por semelhante, vou ler o verso 24. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomando, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, novo pacto, concerto, comunhão comigo, no meu sangue. Sangue de Jesus Cristo nos purifica, como o sangue daquele cordeiro que guardou o povo de Israel. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciai, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. E eu quero orar com os irmãos que estão aqui, orar para os irmãos que estão na casa, que você está com a ceia na sua casa, aqueles irmãos que não puderam vir, que nós entendemos sua necessidade de não poder estarmos juntos, que você ore agora, e entenda isso que diz aqui, todas as vezes, não é uma vez, não é só a primeira vez, todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, preguem a morte de Jesus, proclame a morte de Jesus, anuncie, fale de Jesus, falem, todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, proclame, anuncie a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Jesus venha, você tem que falar dele, para falar para os nossos irmãos. Deus não está tirando você, Deus está colocando no seu coração o Espírito Santo. Deus quer usar você para tirar seus irmãos de uma escravidão. Amém? Deus abençoe você que está na casa, você que está agora na seu aposento, você está aí com o cálice, com a ceia. Deus abençoe você que está nos ouvindo e faz parte da família do Senhor. Ore também, consagre sua vida, dedique sua vida ao Senhor, proclame Jesus. Deus é um Deus que tira, Ele tirou Moisés, Ele me tirou, está tirando você de toda escravidão, de todo mal. Ele nos transporta para um lugar melhor. Deus é um Deus de graça, de amor, e Deus quer fazer algo na sua vida. Os planos do Senhor não são frustrados. Eu sei, o livro de Jó fala, eu sei, eu tenho certeza, eu reconheço, eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu compreendo que para Deus nada é impossível. E nenhum dos teus planos serão frustrados. Os planos de Deus na sua vida sejam transformados em nome de Jesus. Amém? Quero orar para encerrar essa transmissão, e depois nós vamos orar aqui com os irmãos na igreja. Eu vou pedir que a igreja fique em pé, vocês irmãos que estão aí, nós vamos orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, e depois nós vamos orar com vocês. Senhor, abençoe essa casa, essa família, estas pessoas que estão ouvindo a nossa palavra, que como Moisés o Senhor tirou da angústia, tirou do Egito, tirou daquele lugar, não para destruir Moisés, mas para fazer de Moisés um homem de importância. Uma mulher, Senhor Jesus, um homem, um jovem, precisa, Senhor Jesus, entender sua importância, que o Senhor tem um plano com cada pessoa. O Senhor não fez as pessoas para nada, o Senhor não nos fez para construirmos pirâmides, lugar de obras mortas, lugar para depositar coisas que não vão ter vida eterna. O Senhor nos chamou para uma obra, para estar contigo, para experimentar esse galardão. Abençoa essa casa, essa família, esse lar. Eu quero pedir a tua bênção sobre esta ceia nessa casa, que teu Espírito Santo possa estar abençoando, e através desse sacerdote dessa casa, essa ceia seja consagrada, abençoada, e seja, Senhor Jesus, bênção para essa família. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa ceia e abençoar as vidas que estão nos ouvindo agora com sua doce presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo na gravação. A paz do Senhor, fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor com Wesley e o Nilton agora.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia, Jesus. Segura esse pão, amados.